Olá, meus queridos, tudo jóia? Sextou fortemente, isso significa que eu voltei com o Giro da Jana e eu vou ser muito sincera, talvez eu não consiga segurar a onda do deboche no dia de hoje. Não vou dar spoiler, vou rodar a nossa vinheta. Enquanto roda a vinheta, você vai aproveitar, se inscrever no canal, ativar as notificações e chamar o pessoal para me ver tentando segurar o deboche. Vem comigo, prepara o copinho d'água para dar aquele golinho irônico. Vamos lá? Bom, sexta-feira é dia de Janaflix e Giro da Jana. Lembrando, Giro da Jana, eu comento os acontecimentos, as notícias, as atualidades, eu venho aqui me divertir também. E no Janaflix eu te indico que você deve ler, assistir, às vezes escutar para poder entender o que está por trás desses acontecimentos. Se for um vestibulando, escrever a sua redação. Se for um concurseiro, escrever a sua redação. Mas eu fiquei sabendo que tem um monte de gente aqui que não está fazendo nem concurso, nem pré-vestibular e que tem assistido aos meus vídeos. Se você não é concurseiro e pré-vestibulando, deixa aqui embaixo nos comentários por que você vem a este canal. Aproveita e sugere qual deve ser o próximo tema a ser comentado aqui. Pois então, eu, no início desta semana, estava lendo os principais portais de notícias e eu me deparei com a seguinte notícia. No jornal Estado de Minas, o Jorge Vacilo, né, aquele cantor e compositor brasileiro, né? Ah, não, gente, não é Jorge Versilo, né? É Jorge Versilo ou é Jorge Vacilo? Eu acho que o Estado de Minas errou. Ele refutou Darwin, eu gosto muito do uso desta palavra, né? Porque, afinal de contas, quem é Darwin? Foi todinho refutado por Jorge Versilo, esse mestre da língua portuguesa, um dos maiores marcos da literatura e da música popular brasileira. E aí o Jorge Versilo refutou Darwin, dizendo o seguinte: somos extraterrestres. Para o cantor, seres humanos não se adaptam na Terra e por essa e por outras razões não são nativos deste planeta. Eu tenho certeza que o Jorge Versilo é um grande especialista em, por exemplo, né, evolucionismo, sobre, entre outras coisas, ele deve ter estudado bastante, né, a questão dos fósseis. Eu tenho certeza que ele é um profundo conhecedor da obra de Darwin. Mas vamos ler um pedacinho da matéria, né? Tá aqui Jorge Vacilo dando uma entrevista para um dos podcasts mais relevantes da podcastosfera brasileira, que é o do Sérgio Malandro. E do Renato Rabelo, que não é nada meu não, graças a Deus. O cantor Jorge Versilo viralizou ao afirmar que os seres humanos são extraterrestres no Papagaio Falante. Eu acho o nome do podcast bastante revelador, para dizer o mínimo. No vídeo, o artista refutou a teoria da evolução, refutou a teoria da evolução de Darwin e acredita que o homem é diferente dos outros animais. Isso daqui eu não posso discordar mesmo, não. E aí ele diz o seguinte, né? Destaquei um pedacinho. Na visão de Jorge, somente o ser humano precisa de tecnologias como fogo ou a roda para sobreviver e por isso se difere dos outros animais da Terra. Acho que Jorge Versilo está um pouco errado, ele cometeu um vacilozinho aí, porque a gente tem várias provas descritas até mesmo pelo Darwin de várias espécies animais que usam tecnologias para a sua sobrevivência. Há, por exemplo, algumas espécies de macacos que se alimentam de formigas e que usam pedaços de galhos para catar as formigas no fundo do formigueiro e se alimentar como se usassem, por exemplo, para talheres. A gente tem, por exemplo, algumas espécies de elefantes que se utilizam de pedras para quebrar algumas frutas e para acessar algumas árvores. Mas ok, né? Não estou ali, né, discutindo com esse avançadíssimo zoólogo, o Jorge Versilo. Ele continua. Pensa bem, qual é a espécie que não se adapta à naturalidade do planeta?
Qual é a espécie que sempre precisa de tecnologia, de rudimentos? Por exemplo, o João de Barro usa tecnologia e rudimentos. Ele faz uma casinha de barro para sobreviver. Mas tudo bem, não estou discutindo com o Jorge Versilo. Qual espécie que sempre precisa de tecnologia, de rudimentos, de fogo para se aquecer, porque chegou numa era glacial e não tem pelo? E aí temos ali o argumento irrefutável do Jorge Versilo. É um macaco pelado, como Darwin falava, mas a gente não tem pelo para se aquecer. Pontuou, eu vou até escrever aqui, refutou todinho. Que é isso? Quem é? Agora, Carlos Darwin. Na hora em que eu li essa matéria, porque obviamente eu me dei ao trabalho de ler a matéria inteira, eu não consegui não pensar num efeito psicológico, e aí, olha, a psicologia é uma área do conhecimento, que é o chamado efeito Dunning-Kruger. Eu gosto de dar um apelido para o efeito Dunning-Kruger, vocês vão anotar, né, um jeito de vocês guardarem, talvez não seja o mais adequado para vocês deixarem lá na redação, mas eu apelidei, né, os indivíduos que estão submetidos ao efeito Dunning-Kruger a o nome de efeito burro empoderado. Vou até colocar num pretinho aqui para dar uma destacada. Tá? O efeito Dunning-Kruger, que tem o meu nome, né, carinhoso, recebe o meu nome carinhoso de burro empoderado, foi alvo de uma excelente matéria da revista Super Interessante, que se chama O Efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Todos nós tendemos a superestimar as nossas habilidades, mas aqueles com menos conhecimentos são os que se consideram melhores do que os especialistas, né? Jorge Versilo, claramente eu estou citando aqui o Jorge Versilo como exemplo de especialista e o Charles Darwin, o burro empoderado na situação, né? Entenda a psicologia por trás do fenômeno, eu sugiro que vocês leiam toda a matéria, mas eu acho que a abertura dessa matéria já faz vocês entenderem por que eu acho que este efeito poderia eventualmente ser usado na sua redação. Um leigo em epidemiologia que sabe a fórmula certeira para acabar com a pandemia de Covid-19. Um youtuber que, sem nunca ter estudado astronomia na vida, prova que a Terra é plana com uma câmera e uma régua. Sim, jovens, há este tipo de vídeo aqui no YouTube. Pessoas provando supostamente que a Terra é plana usando uma régua. Fala assim, olha, tá retinho, a Terra é, portanto, plana. Refute essa, seu terrabolista, que eu descobri que é o nome que eles dão para as pessoas que acreditam que a Terra é redonda. Na verdade, gente, só para lembrar, a Terra não é redonda. A Terra é geóide. Mas ok, a gente vai dar uma simplificada falando que a Terra é redonda. Se nem redonda as pessoas estão acreditando que ela é, quanto mais geóide. Mas voltando para não deixar os meus amigos da geografia muito traumatizados. Você já com certeza já viu algum desses personagens, por exemplo, no grupo de Zap da sua família. Na minha família, tem. Na era da internet, em plena pandemia, nunca ficou tão evidente como pessoas completamente ignorantes em algum assunto, os burros, geralmente são as mais entusiasmadas adversárias de especialistas que passaram anos estudando. Os burros que estão empoderados. E aí, vale a pena vocês darem uma olhada nessa matéria, porque faz uma abordagem histórica desde o artigo original escrito por esses dois psicólogos, cujos sobrenomes são Dunning e Kruger, tá? Os dois professores, David Dunning e Justin Kruger, basicamente falam que quanto menos um indivíduo tem de conhecimento sobre um assunto, mais ele tende a tratar desse assunto com assertividade, com firmeza, com certeza, ok? Beleza. Por que eu acho que o efeito Dunning-Kruger pode ser útil para você? Ele explica basicamente um conjunto de negacionismos que a gente tem visto no Brasil e no mundo ao longo, basicamente, dos últimos 10 anos, tá? A mesma revista Super Interessante fez
um número especial e o nome dessa matéria é muito revelador. Essa matéria se chama o Novo Obscurantismo. É só vocês procurarem a matéria e eu vou deixar os links aqui embaixo no nosso vídeo. E aí tem exemplos: o movimento terraplanista, o movimento negacionista climático, o movimento anti-vacina. A gente tem também, por exemplo, os negacionismos históricos, os indivíduos, por exemplo, que negam que tenha havido o Holocausto, ou que o homem tenha pisado na Terra, ou até mesmo que o Elvis Presley esteja de fato morto. Tem gente que acredita que o Elvis Presley está vivo até hoje, assim como o Michael Jackson. E tem gente também que acredita que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia, assim como a Avril Lavigne. Faz um favor para mim, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua teoria da conspiração histórica favorita. A da Avril Lavigne e do Paul McCartney terem sido substituídos por sósias, isso me encanta, tá? Mas voltando, eu destaquei um trechinho, né? Porque a gente tá aqui querendo tretar. Sextou em chamas. Os terraplanistas, especificamente, andavam fora dos holofotes, mas um documentário original da Netflix, que se chama A Terra é Plana, então já vou até colocar aqui, ó, só procurar no catálogo da Netflix, A Terra é Plana. É um documentário sério porque conta, de fato, as pessoas que acreditam que a Terra é plana, mas é humor involuntário, sabe? E um tweet, na época recente, de Olavo de Carvalho, que já não está mais entre nós, deixem aqui, né, seus comentários. Não estudei o assunto da Terra plana, só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas, o cara lá na frente do marzão, aí ele põe lá uma reguinha e fala assim, que isso, é reto. A água só ficaria reta se o mundo fosse plano. E não consegui encontrar até agora nada que os refute, reacenderam a polêmica. Então, excelente matéria para os diversos tipos de negacionismo. Negacionismo antivacina, terraplanista, histórico, climático, entre outros. Ok, como hoje eu não tô querendo pouca polêmica, óbvio, vocês vão assistir ao documentário que está na Netflix, Behind the Curve, mas que foi traduzido pelo nome A Terra é Plana, tá? Vai lá dar uma olhada. Para completar a polêmica, eu infelizmente terei que me opor ao magnânimo filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, claramente uma referência mundial e histórica na filosofia. Afinal de contas, ele está em todos os manuais de filosofia internacionais. Vale a pena, eventualmente, quando vocês forem procurar o que o Olavo de Carvalho falou sobre a Terra ser ou não plana, nada que os refute, valeria eventualmente vocês procurarem também, não cumprirei esse papel, posso pedir depois para algum professor de filosofia amigo meu fazer, o conceito de falseabilidade conforme determinado pelo filósofo contemporâneo Karl Popper. Então, talvez o Olavo de Carvalho não tenha ainda dominado o conceito de falseabilidade do Karl Popper. Nem vai, né, dominar por motivos que não vem ao caso aqui a gente falar. Se você quiser uma abordagem mais filosófica, né, mencionei lá o Karl Popper, vou até colocar aqui o conceito de falseabilidade dele. Então aqui é um conceito filosófico. O conceito de falseabilidade do Karl Popper. Você vai procurar também um outro conceito filosófico, que é o conceito de crise dos metarrelatos. De um filósofo francês chamado Jean-François, que é um jeito mais chique de falar de João Francisco, Lyotard. O Lyotard fala, basicamente,
que os grandes conceitos, os grandes discursos que guiavam nossa forma de viver, que eram os meta-relatos, por exemplo, o discurso do progresso iluminista, o discurso comunista, socialista, o discurso científico, estão em uma crise quando supostamente se provam errados. E a partir disso, o homem contemporâneo criticaria todas as outras formas de metanarrativa. Então vale a pena depois procurar a obra do Jean-François Lyotard, principalmente o A Condição Pós-Moderna, que ele fala da crise das metanarrativas, chamado de crise dos metarrelatos. Ele queria dizer que a experiência da pós-modernidade, a que a gente vive hoje, decorre da perda da crença em visões totalizantes da história, a noção de progresso científico, entre outros, que prescreviam regras de conduta política e ética para toda a humanidade. Então, um outro repertório interessante. Como que eu cheguei a esse repertório do Lyotard, né, a crise dos metarrelatos, e a referência do nosso querido Karl Popper, o critério de falseabilidade, ligando isso ao negacionismo? A partir de um texto publicado pela filósofa brasileira Márcia Tiburi na revista Cult. E esse texto tem o nome de O Novo Obscurantismo, enquanto a revista Super Interessante tinha uma pegada mais histórica, a Márcia Tiburi tem uma abordagem mais filosófica, que eu gosto muito também. Então, vou pôr aqui a indicação de uma abordagem mais filosófica a essa questão. Ok, mas obviamente isso não tem a ver apenas com uma questão de filosofia do conhecimento ou, como Karl Popper propõe, uma filosofia da ciência. Isso é um fenômeno sociológico. E sendo um fenômeno sociológico, eu vou falar do meu último referencial do dia de hoje. Eu sugeriria que vocês depois procurassem o conceito sociológico de sociedade de risco do sociólogo Ulrich Beck. A ideia de que na contemporaneidade a realidade se complexificou tanto que nós não conseguimos mais compreender o funcionamento do mundo e os riscos a que estamos, portanto, expostos. E uma das tendências do indivíduo contemporâneo diante dessa complexidade, esta sou eu pegando o meu livrinho, seria a negação, que seria a origem do negacionismo. Já até marquei uma página para vocês aqui, prepara o print. O Ulrich Beck faz assim: as sociedades tecnológicas de hoje criam riscos que talvez não sejam reconhecidos ou sejam quase impossíveis de quantificar. De acordo com o Ulrich Beck, quando enfrentamos esses riscos desconhecidos, temos 3 respostas: negação, fingir que não existe, na verdade, negar que exista o problema, a apatia, fingir que não existe, ou a transformação. E os movimentos negacionistas são justamente comportar-se como se o risco não existisse ou se fosse menor. Essa é uma reação comum a muitas empresas e governos. Diante da incompreensão da complexidade do mundo, eu me agarro à explicação mais simples e à explicação que eu já domino. Por exemplo, dentro do conhecimento, dentro do conceito de viés de confirmação. E aí, eu gostaria que vocês printassem essa citação do Ulrich Beck. Nós vivemos num mundo que está além do controle, e aí você vai acrescentar, e da capacidade de compreensão. Diante de um mundo complexo, eu vou buscar as respostas mais simples, mais compreensíveis e mais alinhadas com o meu jeito de ver o mundo. Diante de um mundo complexo, vão atuar os fenômenos psicológicos do efeito Dunning-Kruger, e o viés de confirmação. Eu tender a acreditar nos elementos que confirmam as minhas crenças e visões de mundo pré-existentes. Jovens,
Parei por hoje o nosso vídeo, porque já estourou o tempo que eu tinha para o vídeo de hoje. E aí eu gostaria que você deixasse um comentário para mim aqui embaixo. Qual foi o nível de deboche alcançado no vídeo de hoje? Eu preciso, né, medir, calibrar o meu nível de deboche. Em 1 seria nenhum deboche, Jana, poderia ser o almoço de família no domingo. E 10, nível de deboche, você na roda de amigos tomando uma cerveja, ok? Foi um prazer debochar da ignorância empoderada com vocês nessa sexta-feira. A gente se vê. Deixa aqui embaixo o que você quer ver nesse canal. A minha ideia é produzir cada vez mais conteúdo, cada vez melhor. Beijo!